Olá, seja bem-vindo ao Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje vamos conhecer uma profissão bem antiga, mas é um dos cursos universitários mais concorridos do país. Você vai conhecer um pouco mais sobre o arquiteto, profissional capaz de planejar e organizar ambientes internos, externos, edificações e outras estruturas urbanas. Isso mesmo, Aleph. A profissão é super concorrida, mas tem um universo amplo e cheio de oportunidades de atuação. E para conversar com a gente sobre a arquitetura, estamos recebendo hoje o Murilo Sgorlon. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Adriane. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um profissional que já trabalha com a arquitetura há anos aqui em São José. Vamos acompanhar? Sou Gilberto Cardoso, proprietário da Eco Arquitetura, Engenharia e Construção. Estamos no mercado já há 23 anos, tentando transformar os sonhos em realidade. Se faz um briefing para entender as necessidades e as vontades de cada um dos clientes e transformar isso em produtos efetivamente, né? Nós temos aqui hoje na Eco o que existe de melhor no mundo em termos de ferramentas e softwares para desenvolvimento da arquitetura e do design de interiores. Nosso pessoal ele é reciclado diariamente, inclusive. Todos eles, quando chegam aqui, a primeira hora do dia é sempre para cursos online. Eles se reciclam diariamente, se atualizam diariamente na utilização das nossas ferramentas e de ferramentas que são disponíveis no mercado. A arquitetura mudou muito nos últimos anos, né? O alto custo do espaço hoje é uma coisa que é comum ao mundo inteiro. Então, cada vez mais os espaços diminuem, né? E o aproveitamento dele tem que ser o mais efetivo possível. Então, cabe à nossa equipe exatamente isso, projetar e aproveitar cada um dos espaços existentes da melhor forma possível para cada cliente. Eu diria que o arquiteto é um artista, né? Ele tem no projeto dele a criação, eu diria que cada projeto é um filho, mas esse filho tem que ter o DNA do seu cliente, então quer dizer, ele tem que ter a sensibilidade de entender isso e transformar isso na realidade e na vontade do cliente. Eu acho que ser arquiteto hoje é não só ter o conhecimento técnico, mas também a sensibilidade em entender o que cada um dos clientes tem como expectativa para a transformação de um sonho. Além de ser um mercado extremamente promissor e de autonomia, né? Porque cada arquiteto é uma empresa, vamos dizer assim, né? Então ele já vem com a expectativa de um crescimento profissional, seja ele ligado a um escritório de arquitetura como é o nosso, como também de se desenvolver a partir daí para uma carreira solo e com um mercado fantástico, onde a criatividade e o talento individual de cada profissional ele é exaltado a cada momento, seja aqui dentro de um escritório, seja ele no mercado autônomo de trabalho. Murilo, e para começar o nosso bate-papo aqui, o que um arquiteto faz de fato? O arquiteto, na verdade, ele abrange uma área muito grande de atuação, mas basicamente ele projeta casas, projeta edifícios, projeta inclusive cidades, porque o arquiteto, além de ser arquiteto, ele também é urbanista como profissão acadêmica. Bem legal. E a gente sabe que é uma profissão muito ampla, né, Murilo? E de uma maneira geral, assim, o que mais que o arquiteto ele pode fazer? Então, o arquiteto, a gente fala sempre da parte de arquitetura, que é a parte de construção civil. Então, como eu disse, prédios, residências,
e afins, e também a parte de design de interiores, porque o arquiteto ele também pode desempenhar a função de designer, porque aí a gente trabalha com arquitetura de interiores, que é a parte de decoração, a parte de acabamentos, iluminação, entre outros, né? É uma gama, como você disse, Aleph, uma gama de vertentes dentro da arquitetura muito grande. E a gente tem essa questão também da questão de saber desenhar, né? Eu até lembro que eu tinha muitos amigos quando eu estava na faculdade que ficavam loucos porque o primeiro ano parecia que eram muitos desenhos e as pessoas tiveram que desenvolver isso. Isso é fato mesmo? Todo arquiteto precisa desenhar? Ou é só, às vezes, uma parte de terror aí para alguns arquitetos na época da faculdade? Na verdade, isso existia realmente na época que a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje. Então, as pessoas desenhavam plantas e projetos totalmente à mão. Então, saber ter essa firmeza na mão para desenho era importante. Hoje é um ponto a mais, porque você acaba no momento de uma reunião com um cliente ou alguma coisa que você precisa esboçar para a equipe saber entender o que você está querendo passar, né, como informação, é um ponto positivo, né, porque quanto mais perfeito o desenho, mais compreensível esse desenho fica. Então, é um ponto positivo, porém, não é hoje com a tecnologia, com os softwares, não é uma necessidade saber desenhar muito bem. Essencial é um diferencial, assim. né? É um É um diferencial, exatamente. E já falando do desenho, é uma das matérias, uma das disciplinas, né, da faculdade. O que realmente são as disciplinas que, para quem cursa arquitetura, né, que estuda, e as mais importantes na sua visão? Então, aí depende da vertente realmente do... É como eu comparo com a medicina, porque assim, o médico ele precisa aprender de tudo no início na faculdade para depois se especializar. Então, às vezes, o estudante de arquitetura, ele pode focar, então não tem a importância de fato do curso, né? Mas sim o que ele vê como importante ou o que ele quer atuar. Então, você, dentro do curso de arquitetura e urbanismo, como eu disse, você aprende até planejamento urbano, o desenvolvimento da cidade, o paisagismo, a parte de interiores e a arquitetura em si. Então, vai variar bastante do que o próprio aluno pretende como seguir de carreira, exatamente. Legal. São muitas vertentes, não é mesmo, Muitas. Adriane? A gente vai conhecer um pouquinho dela daqui a pouco. E olha só, a diversidade cultural nesse contexto também é fundamental e por isso deve ser explorada desde a faculdade. Isso é possível por meio de viagens, mas a tecnologia e o fácil acesso a conteúdos, como o Murilo falou, são totalmente viáveis para a construção desse conhecimento e senso estético. Achou tudo isso interessante, desafiador e quer saber mais sobre a profissão? Então confira o nosso próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Uma construção do conhecimento e senso estético, além de servir como base para seus trabalhos, o arquiteto ainda consegue descobrir seus traços autorais e estilos predominantes. E hoje recebemos o Murilo Gorlon, arquiteto renomado aqui em São José, que nos traz mais esclarecimentos sobre o segmento. Exatamente, né, Adriane? Murilo, obrigado por você estar aqui novamente. Imagina, agradeço o convite. Então, a gente queria começar esse bloco perguntando essa questão do profissional, né? Como a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco, o arquiteto ele pode, né, trabalhar em diversas áreas, mas você na sua área, de repente, como que o arquiteto ele se destaca dentro da profissão? Olha, eu acho que como qualquer outra profissão, a busca do conhecimento, né, quanto mais repertório você tiver através de estudos, mais você acaba se destacando no mercado, porque os projetos acabam sendo diferenciados, as pessoas acabam se interessando mais por conta de realmente você estar ali em busca do conhecimento. Além disso, eu acho que é importante dizer da profissão, como qualquer outro profissional liberal, não é só de arquitetura e projeto que realmente um escritório de... Com né? certeza. Então tem que ter uns conhecimentos básicos de administração, né, de outras frentes, como uma empresa completa precisa. O arquiteto é uma empresa, né? A arquitetura é uma empresa, né? Um escritório de arquitetura é uma empresa, então se focar realmente só nessa frente de trabalho é um pouquinho complicado. Então sempre tem que saber um pouquinho de cada coisa ali para conseguir administrar tudo certinho. Pegando um gancho, né, no que a gente falou na questão da faculdade, a gente sabe que a faculdade é um período que a gente dá uma pincelada ali em tudo, né, igual você falou, a gente vai descobrir ali para qual área a gente quer seguir. Todas essas funções que você descreveu,
são ensinadas na faculdade ou é mais depois, assim, que vocês vão pegando? É interessante a pergunta que você fez, porque talvez a pessoa, inclusive, que esteja interessada em fazer o curso de arquitetura, busque informação através do tipo da universidade que ele está se inserindo, porque são universidades que às vezes são mais focadas em áreas exatas e em universidades que são focadas mais em áreas humanas, a parte artística ou a parte realmente da matemática, do cálculo, né, enfim. E aí tem que ver realmente a vertente que você se identifica mais, porque ela acaba focando, né, e a própria carga horária dentro da faculdade acaba como se diz, focando exatamente nesses determinados assuntos. Então, assim, se você é mais interessado em história da arte, em restauração, em coisas voltadas à história, realmente você tem que buscar alguma universidade que foque mais em humanas, né? Essa parte também do cálculo estrutural, porque a gente também aprende a calcular estruturas, não é só o engenheiro que aprende. Também aí você acaba indo mais para a vertente das faculdades focadas em engenharia, que a arquitetura vai ser bem pro lado das exatas, né? Super interessante, né? Muito, e eu achei legal essa questão da arquitetura de restauração histórica, porque eu realmente nunca tinha pensado sobre isso. Sim. E a gente pensa no arquiteto como mas como um planejador, né? Não como alguém que vai também desenhar algo que já está feito e reestruturar, né? Realmente a arquitetura é uma infinidade de profissões, assim, 1001, né? Então, realmente você precisa saber em que focar. Buscando isso, precisa saber. O arquiteto, ele tem um perfil exato, assim, para eu ser arquiteto, eu tenho que seguir um perfil. Eu acho assim, a multiplicidade, a interdisciplinaridade da profissão são coisas que acontecem à mágica. Porque eu acho que a arquitetura só é do jeito que é e só é admirada do jeito que é pelas dos diferentes pensamentos. Então, eu acredito que um tipo de perfil não exista. Todos os perfis podem se encaixar dentro da infinidade de profissões dentro da profissão arquitetura. Então, não existe realmente bem legal, isso é bem amplo um perfil, mesmo. Exato. Agora, Murilo, a gente sabe que a arquitetura é bem ampla, você já falou que é toda a questão de engenharia, de cálculo, histórica, né? Uma questão mais de humanas. Eu queria que você falasse o seguinte, você como arquiteto, o que você observa no mercado que são as áreas de atuação que estão mais em alta? Olha, a parte de design de interiores é uma área que realmente cresce cada dia mais, porque se a gente for fazer uma comparação, aqui em São José mesmo, né? A gente pegar o Urbanova, que tem lá os terrenos disponíveis e vários arquitetos na concorrência de um terreno, e se você pegar, por exemplo, Jardim Aquários e pensar que cada janelinha daquele bairro é um cliente potencial, realmente a frente de trabalho, o início de trabalho dentro da arquitetura e do design é mais interessante, né? Essa primeira proposta, até de conseguir trabalhos no início da carreira, porque a gente sabe que é bem difícil, né? Não é fácil começar uma carreira, como qualquer outra. Até porque o arquiteto tem essa questão que a gente, como jornalista, tem também, que é o nome, né? Você precisa ter ser conhecido, né? Sim, com fazer certeza. Um bom trabalho para ser reconhecido, e o boca a né? boca vai fazer o seu nome, né? Além, obviamente, do marketing, que também tem que ser inserido dentro da arquitetura. Vamos falar das mídias sociais daqui a pouco. Daqui a pouco eu acho que nesse mundo moderno tudo se a interdisciplinaridade, né? Realmente tudo é conectado, né? Não somente dentro do digital, mas também fora do digital. Tem que estar tudo conectado ali. Mas, Murilo, a gente está no mundo moderno e tal, tem que ter todas essas qualidades. Mas acompanhar uma obra, por exemplo, o arquiteto, você ainda caracteriza isso como essencial? Olha, é importantíssimo ter um profissional que acompanhe obras, né? Tanto para seguir à risca o que foi projetado, para não sair nada dentro do planejado, porque isso pode dar um grande problema. E essa frente de trabalho, como outras, ela pode ser feita por um arquiteto. As obras do escritório, por exemplo, a gente faz todas as visitas para fiscalização. Dentro do nosso escritório, a gente acaba não executando as obras, a gente faz o projeto e faz a fiscalização desse projeto. Para isso a gente tem parceiros, alguns deles também arquitetos, que têm construtoras, que acabam executando os nossos projetos. Então, a equipe de parceiros dentro de um escritório de arquitetura também é muito importante. E o acompanhamento de obra, alguns podem ser arquitetos, alguns podem ser engenheiros, aí depende da empresa que você
realmente quer fazer a parceria. Interessante Legal. você falar isso, porque a gente também associa, né, a arquitetura muito com o engenheiro civil ou essa questão de obras, né? Mas com quais outros profissionais, né, a arquitetura ela lida mais no dia a dia? Quais outras áreas? Uma boa pergunta, mas talvez as lojas, né, especializadas em diferentes assuntos, se a gente for pegar, por exemplo, um projeto de design de interiores, ele envolve aproximadamente quase 20 assuntos diferentes. Né? Então tem a parte lá desde da obra civil, dos acabamentos do gesso, da iluminação, das cortinas e persianas, do papel de parede, dos mobiliários, da marcenaria, da marmoraria. Eu tô tendo até gatilho Então, dele falar isso, porque eu lembrei quando eu me mudei que eu precisei cuidar de tudo isso. É uma infinidade de detalhes, um projeto, principalmente um projeto de design de interiores, porque a gente detalha até o vaso que vai em cima da mesa. Sim. Então, assim, Olha, não eu tô tem... vendo mais uma disciplina, administração aí. Exato. Eu falo, a universidade, voltando para a ideia da faculdade, ela precisa aprender. O arquiteto, além de ser arquiteto, ele precisa aprender um pouco da administração e também um pouco da psicologia. Nossa, você lida com pessoas. mais uma coisa. E a expectativa das pessoas, né, e entender o lado humano dessas pessoas também, para transformar isso também em projeto. Então, assim, Multitarefas. 1001, como eu disse. Multitarefas, muita criatividade, Além de tudo, né? E muita sensibilidade, criatividade. né, Murilo? Exato, precisa. Mas para que tudo isso seja possível, é preciso ter um bom jogo de cintura, como aqui a gente está falando, além de bastante organização e senso de planejamento. No próximo bloco, o Murilo vai nos contar um pouco mais sobre este segmento e dar algumas dicas para quem se interessou pela profissão. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Estação Mercado, Carreiras e Profissões, hoje apresentando para você o profissional de arquitetura, que atualmente não se pode dar ao luxo de focar apenas na parte criativa do seu trabalho. Se atualizar sobre as melhores práticas, empreendedorismo e novas tecnologias é crucial, né, Adriane? Isso mesmo, Alif. E na profissão, saber ouvir e aprender com as experiências de outros profissionais é essencial. Além da comunicação, o arquiteto busca tecnologias que ajudam a projetar de maneira mais rápida e eficiente. E o maior desafio do arquiteto é tornar o projeto funcional. E para trazer as inovações e vantagens de trabalhar na arquitetura, recebemos o Murilo Sgorlon. Murilo, existem softwares ou programas que facilitam a vida do arquiteto, não é verdade? Sim, são essenciais hoje em dia para você desenvolver um projeto, se você não quiser desenhar ele à mão, né? Mas são programas, aliás, que te permitem desenhar de segunda dimensão, no caso 2D, que são as plantas e os cortes, né? Todo aquele projeto que a gente normalmente vê nas obras. E além disso, para exemplificar para os clientes que eles são muito visuais, a gente também utiliza os programas em 3D. É onde a gente apresenta as cores, os acabamentos, as próprias empresas que desenvolvem mobiliários, materiais, eles nos disponibilizam esses blocos modelados em 3D para a gente também colocar nas nossas maquetes eletrônicas e dizer, olha, cliente, essa cadeira é a cadeira tal, da marca tal, enfim. E isso nos auxilia e direciona o cliente a já entender o todo executado mesmo antes dele estar executado, né? Então nossos clientes são muito visuais, então isso é muito importante para a apresentação. E eu estive vendo, é bem real, né? Parece realmente o produto pronto já, né? Sim, são imagens hiperrealistas que a gente fala, né? As imagens renderizadas, e com a tecnologia, eu acho que está cada vez mais próximo do real, e é aquela coisa que a pessoa fica sempre na dúvida, é foto? É imagem real. Renderizada? Né? Então, a gente sempre busca essa proposta para realmente o cliente entender que o que ele está vendo ali é o que vai ser executado e dar exatamente perfeito. Bem nítido, né, para os que são visuais. Eu sou bem visual. Nós somos visuais, né? E, Murilo, essa questão, né, o desenvolvimento de softwares, a gente tem agora essas tecnologias que não vai demorar muito para a gente conseguir ver a casa quase que realmente como ela vai ficar. Isso vai auxiliar os profissionais? Você acha que isso também vai ser algo que o profissional de arquitetura também vai ter que ter esse entendimento, né? Mais de software, de tecnologia?
Isso vai se atualizar, você acredita? Realmente é aquela situação, da mesma maneira que a gente se atualiza em relação aos conteúdos, às tendências, a tecnologia dos softwares e desenvolvimentos, principalmente as pessoas que começam a trabalhar em escritórios, já precisa, desde o início da faculdade, se interessar em trabalhar e ter uma noção, porque isso vai garantir bons estágios, isso vai garantir posteriormente a formação, bons empregos em escritórios daqui de São José ou de qualquer lugar do Brasil, que tem um nome, que você ganhe muito, que aprenda muito lá também. Então, a tecnologia é primordial na busca do desenvolvimento, né? Murilo, a gente sabe que o arquiteto, tanto quanto o engenheiro, ele tem algumas responsabilidades, assim, técnicas mesmo. Como que funciona isso na arquitetura? Hoje os conselhos de cada profissão, eles são responsáveis em gerenciar, mas hoje a gente precisa realmente registrar, que é o registro de responsabilidade técnica, todos os projetos e obras que a gente desenvolve para respaldar qualquer tipo de eventual problemas futuros. Então a responsabilidade do arquiteto é muito grande, porque eles também tratam com vidas. Imagina se Deus o livre aconteça de um desabamento, alguma coisa do tipo. Então isso tem que estar tudo documentado e é uma profissão como qualquer uma muito séria, né? Então isso realmente você consegue gerar essa responsabilidade a partir de uma filiação ao conselho posteriormente à sua formação, né? E só para entender um pouquinho, cada projeto, por exemplo, desde a planta ao design, cada projeto é um ou você faz um e vai relatando etapas? Como que funciona? Na verdade, um projeto completo, né, um conjunto completo de projeto varia mais ou menos em 60 pranchas. Então são 60 folhas. Que detalha todos os itens, desde a arquitetura até a parte do design de interiores. Então é muito detalhe. Muito detalhe. É muito importante, assim, sempre estar... A responsabilidade é bem grande, então é legal estar documentado tudo isso, né? Agora, Murilo, para a gente encerrar rapidinho, eu queria que você falasse assim, o mercado, né? A gente falou um pouco sobre essa questão dos terrenos do Urbanova, do Aquários, né? Esse profissional que vai trabalhar com design de interiores. Queria que você falasse sobre o que você considera hoje que o mercado de arquitetura está mais carente, qual tipo de arquiteto que o mercado está mais carente, e desse uma dica para o pessoal de casa que se interessou e quer saber mais sobre a profissão. Eu não vejo como carência, né? Eu acredito que o profissional de arquitetura, basicamente, ele precisa, talvez, carência de bons profissionais interessados. Se você tiver esse interesse, se tiver essa vontade de crescer, eu acho que todos têm mercado, porque o ambiente está muito aquecido. Durante a pandemia e pós-pandemia, as pessoas eles têm construído. Com essa situação de ficar 2 anos dentro de casa, as pessoas realmente repararam que a necessidade de estar em um ambiente mais aconchegante, melhor, é importantíssimo para a saúde mental, né? Você vê famílias inteiras buscando casas para morar, que normalmente se contentavam com espaços pequenos em apartamentos. No momento que se viram enclausurados, realmente viu que a saúde mental, a arquitetura, ela influencia diretamente na nossa saúde mental. Sim, mudou muito, né, esse conceito da arquitetura nesse momento de pandemia. Exato. Então, os bons profissionais sempre vão ter mercado aqui em São José dos Campos, porque está bem aquecido. Que ótimo, bom saber isso, né? Bom, com certeza. Quem quer fazer a profissão já tem uma luz no fim do túnel, né? Já tem um caminho. E também já tem umas luzes aí que o Murilo passou, né? Exatamente. E para você que se interessou pela profissão e quer ficar por dentro desse segmento de mercado de trabalho, a Rafaele Franco nos aguarda com mais informações na Plataforma do Conhecimento. Aproveitando a deixa do nosso entrevistado, que ressaltou ser essencial o domínio de alguns programas de computador para o desenvolvimento da profissão, eu vou falar sobre os softwares que são os maiores aliados dos arquitetos atualmente, o AutoCAD e o SketchUp. E para mandar bem nesses programas, você pode dar uma olhada nos conteúdos dos links ali do lado. Imagina já chegar todo preparado na faculdade? Outro ponto muito importante para a arquitetura é conhecer conteúdos audiovisuais. São uma ótima inspiração. Eu indico 2 documentários para vocês.
O primeiro não poderia deixar de ser do pai da arquitetura moderna brasileira. O documentário Oscar Niemeyer, A Vida é um Sopro. Ele conta como Niemeyer revolucionou a arquitetura com a linha curva e o uso do concreto armado, além de mostrar a vida do ícone, falando de histórias de sua vida, suas paixões e lutas sociais. A segunda dica é o documentário Os Irmãos Roberto. Arquitetos contemporâneos de Niemeyer, os irmãos Marcelo, Milton e Maurício deixaram marcas na arquitetura brasileira, como o Aeroporto Santos Dumont e o prédio da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Gostaram das dicas? Até a próxima plataforma do conhecimento. O arquiteto é o responsável pela criação de projetos de casas, edifícios, estabelecimentos, escolas, hospitais, entre outros espaços, não é mesmo, Alif? Com certeza, né, Adriane? A gente aprendeu hoje que o arquiteto ele está em todas as partes da história, né? Tanto no passado, na atualidade e também no futuro. E além de ser responsável pelo planejamento de regiões, bairros ou cidades inteiras. Soluções importantíssimas para o bem-estar, qualidade de vida da população e saúde mental, como o Murilo falou. E a gente finaliza o programa de hoje agradecendo a presença do Murilo. Murilo, muito obrigado por estar aqui, pelas dicas. Tenho certeza que o pessoal ficou bem animado, principalmente agora no final, sabendo que tem área para todo mundo. Eu que agradeço o convite, pessoal. Muito obrigado, Murilo. A gente fica por aqui, mas não se esqueça, nos encontramos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!